Hello, my friends e my friendas! Aqui tá falando é o pastor André E a pastora Priscila. do canal Deus Faz Coisas Incríveis! E hoje eu chamei aqui o André pra gente estar conversando com vocês sobre um assunto polêmico. Sim, porque esse canal também foi feito pra gente sentar, beber um pouco de água fingindo que é café, beber um pouquinho. É porque fica legal no vídeo. Eu falei pra ele, fica bonito ali, ó. Pra você ver nossas canecas. Corinthians. Qual é? Sim. Qual é o assunto polêmico que estamos vendo aí na televisão brasileira? Bem, o pastor André não estava muito ciente. Não. Hoje pela manhã eu puxei assunto com ele. E é interessante como hoje na internet a gente vive dentro de bolhas. Eu e o André não assistimos televisão, nada contra você assistir televisão, tudo bem. Porque aqui em casa não tem. A gente abriu mão de televisão tem alguns anos, Tem entendeu? Matheus chamou a vinheta. Então chama a vinheta aí. Bem, como a gente estava falando, hoje de manhã, no café da manhã, a gente estava conversando e eu puxei um assunto com o André. Ele não tinha ciência nenhuma para você entender. Quem não acompanha a TV aberta, na internet a gente acaba vendo dentro de uma bolha e só enviam pra gente o que o Instagram acha que eu vou ver, ele manda pra mim, o que o Instagram acha que o André vai ver, ele manda pra ele. Se você for ver os nossos Instagrams, Facebook, YouTube, são completamente diferentes. Eu abro o Instagram do André, eu não sei quem é ninguém. Só tem, eu vou dizer pra vocês, vou dedurar o pastor André, o que tem no Instagram dele. Só vejo futebol, pregadores, assim, tudo quanto é igreja, pregador do Brasil inteiro, o André segue. Todos os atletas de qualquer esporte, o André segue. E humoristas. O Tiririca, o André segue. Florentina. É isso que aparece no Instagram do André. Pra mim, aparece muito Instagram jurídico. Aparece muito Instagram de... E tem jurídico também no meu, tá? Também sigo muita gente de jurídico. Mas tá, como eu falei, muito Instagram jurídico, tem muito Instagram de marketing digital, mas o meu também aparece muito sobre blogueira, porque eu adoro maquiagem, adoro esse mundo, e acaba que vem muito do conteúdo delas, das fofocas também delas pra mim. E se você não sabe, o Big Brother desse ano colocou lá dentro várias blogueiras, eles dividiram, pelo que eu entendi, entre os famosos e os não famosos. Mas essa não é a polêmica, a questão em si não é o Big Brother. É que começou a surgir comentários extremamente machistas, as meninas começaram a passar por situações que foram consideradas pelos delegados, porque sim, um deles foi intimado a prestar informações sobre a conduta dele dentro do Big Brother, a forma como ele tratava as meninas, principalmente quando elas estavam bêbadas. E eu comecei a explicar para o André o que estava acontecendo, alguns diálogos que eles tiveram. E, gente, vamos falar sobre machismo, tá? A primeira coisa que me vem à cabeça é que muitas vezes, dentro da igreja, nós não temos essa discussão sobre machismo. Nós precisamos muitas vezes tocar nesse assunto por grande número de pessoas, de homens, que ainda estão presos a um passado, muito passado mesmo, e achando de uma doutrina, né, na verdade, receberam uma doutrina errada, de que o homem manda na mulher, de que o homem é aquele que impõe as regras dentro do casamento, e não é. Na verdade, as regras elas vêm de onde? Vêm do Senhor. O Senhor que coloca os princípios dentro do casamento, mas o homem ele quer achar que ele é o cara, que ele é o bambambam. As pessoas elas pegam a história bíblica, o contexto bíblico em que foi escrito e acham que Jesus é aquilo. Entenda, Jesus transcende o momento histórico em que ele vivia. O que eu quero dizer com isso é que talvez você esteja vendo a gente, esteja pensando que dentro da igreja existe muito machismo, e infelizmente eu tenho que lhe dizer que sim, existe muito machismo, principalmente em igrejas muito tradicionais. Graças a Deus nós não fazemos parte assim de uma igreja machista. Isso não quer dizer que não tenha machistas dentro da igreja, porque afinal de contas tem machista no Big Brother, de gente famosa, de gente que teoricamente tinha que ter
muito conhecimento. Você imagina na igreja que muitas vezes o que mais tem não, mas o que tem bastante também é gente humilde, sem cultura, e às vezes sim, eles não entendem. Eles pegam o contexto histórico em que a Bíblia foi escrita e acham que aquilo é a Bíblia. Hoje a gente e às vezes até da criação, né? Às vezes foi criado dessa forma, o pai falou, olha, é assim, tem que ser assim, a mulher tem que se submeter, se ela não se submeter, ela tem que apanhar. Isso que acontecia muito no passado. Gente, para vocês terem ideia, como às vezes a pessoa ela não tem a capacidade mesmo intelectual às vezes de interpretar a Bíblia, a gente escutou hoje um relato de alguém que disse que o pai queria pegar pai crente de verdade, sabe? Mas ele achou na Bíblia um respaldo para bater nos meninos que tocam a campainha. Gente, sabe? É isso que eu quero explicar. Ainda bem que ele não me conheceu na adolescência, não, eu tinha apanhado dele. Mas o que eu quero dizer pra você é que a mesma pessoa que ela, dentro da igreja, ela é machista, não é Cristo que tornou ela machista. Não é a palavra de Deus, não é o evangelho, não é o cristianismo. Ela já tem às vezes uma tendência, como o André falou, vem uma educação ou uma falta de educação. Porque Cristo, gente, Cristo, ele amava as mulheres. Você pode ver em vários momentos, os momentos que Cristo, ele fez questão de gastar tempo com as mulheres, de colocar mulheres em posição, sim, de liderança. Eu acho interessante quando ele fala que a mulher é a parte mais frágil do relacionamento. Ele está dizendo para o homem, praticamente, cuida da mulher. Protege a mulher, valoriza a mulher, porque a mulher é algo especial. E não está se falando de fragilidade psicológica, intelectual. Essa fragilidade é uma fragilidade física. Fisicamente falando, se você pega uma mulher e coloca ela num ambiente com um homem e põe os dois para brigar, querido, a não ser que ela seja uma... Como é aquela loira lá que luta? Ronda Rousey. Essa daí? Essa daí, Ronda Rousey. Ou alguma dessas outras lutadoras contra alguém que não é lutador. Amanda Nunes, aquela que é brasileira, cinturão. Entendeu? Não, ela com certeza. Coloca ela no ringue com o André. Desculpa, meu amor. Não, eu arrebentava ela. A gente sabe que ela vai ganhar, ela é uma pessoa preparada. Mas se você colocar qualquer outra mulher em nível de igualdade com o homem, fisiologicamente falando, ela é mais frágil. E tem mais um ponto. Nós mulheres nós somos mais delicadas emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? Que quando alguém chega e fala alto comigo, eu quero me desmanchar. A minha reação, eu pareço, o pessoal olha pra mim, olha, ela é grandona, ela fala grosso. Então, é paraibana, mas mulher quando alguém diz que não gosta de mim, eu chego em casa e vou chorar. O André, tipo assim, alguém não gosta dele, ele trata a pessoa ainda melhor, entendeu? Aquilo não afeta ele. Por mais que eu seja cristã e eu preciso de um tempo para tratar aquilo dentro de mim. Porque sim, eu tenho esse lado feminino, esse jeito, e a gente precisa ser assim. E a gente percebe muito hoje na criação do nosso filho a importância de duas pessoas diferentes, de ser um que é o mais sentimental, que sente um pouco mais, e o outro que sente um pouco menos. De às vezes ter alguém que tem uma estrutura física diferente um do outro. Isso ajuda na hora de ter uma família e de criar uma família. Mas isso está muito longe de definir quem nós somos ou nossa potencialidade. Então eu quero deixar uma palavra aqui para os homens, que você realmente tenha entendimento da palavra de Deus, porque não foi assim que Deus nos criou. Ele nos criou para termos uma família. E a família, quem dita as regras da família é o próprio Criador. É Ele que nos dá um manual de instrução de como cuidar da nossa família. E quando ele diz que a mulher é o lado mais frágil, é justamente essa questão de sentimento, é justamente essa questão de força física também, que nós precisamos cuidar. Por isso o Senhor deixou a palavra dele, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Eu não quero machucar e nem quero diminuir a pessoa a qual eu estou casado, mas eu quero fazer com que a cada dia ela cresça. E muitas vezes a gente vê isso. Muitas vezes o marido não quer permitir com que a mulher lidere dentro da igreja. Mas por quê?
porque muitas vezes ele não quer o compromisso, ele não quer crescer, ele não quer assumir responsabilidades. E quando ele vê a mulher assumindo responsabilidade, ela dentro da crescendo igreja, mais do crescendo que mais, ele quer impedir, achando que aquilo que ele está fazendo é correto, mas na verdade o que está saindo ali é o lado machista. O modelo de Jesus é o modelo da cumplicidade. A forma que Deus achou de organizar a família é a forma que precisa ter um líder. Isso não quer dizer, gente, é um líder. O meu marido é o líder da minha casa, ele não é o chefe. Isso quer dizer que ele lidera pelo exemplo, ele lidera pelo amor. Quando ele tem dúvidas, ele se socorre a mim. Nós normalmente sentamos e resolvemos as coisas na nossa casa. A liderança dele, e vai muito mais da posição e da postura que ele toma de cuidar e de proteger a mim, o Teodoro, do que de determinar as coisas dessa casa. E Jesus, nossa, como Jesus valorizou as mulheres. Jesus parava para ouvir as mulheres, Jesus parava para cuidar das mulheres. A primeira pessoa para quem Jesus apareceu, as primeiras pessoas para quem Jesus apareceu eram mulheres. Sabe, as mulheres fizeram parte do evangelho o tempo inteiro. A gente vê várias mulheres na Bíblia liderando, sim, liderando. Se você nunca viu uma mulher liderando, é porque você não está lendo a Bíblia, entendeu? Então leia a Bíblia, preste atenção. O machismo e que as pessoas falam, e hoje tem um negócio, eu entendo o feminismo. Eu não concordo com o que disse sobre o feminismo. Por quê? Porque assim como eu sou contra o machismo, eu sou contra o feminismo, eu acho que a gente tem que estar debaixo da autoridade de Deus e entender aquilo que Deus fala para nós. E tem mais. Antes de finalizar esse vídeo aqui, a palavra de Deus fala: submetei-vos uns aos outros. Entendeu? Quando a Bíblia fala para mulher, sujeitai-vos ao vosso marido e tal, provavelmente ele estava falando porque para a mulher às vezes é mais difícil do que para o homem. É mais difícil, às vezes o homem ele consegue se submeter à autoridade no trabalho com muita facilidade. E dentro de casa, a gente percebe que muitas vezes existe essa possibilidade de diálogo. Mas tem muitas mulheres que não conseguem se submeter à liderança do homem. Mas a Bíblia fala: submetam-se uns aos outros. Efésios capítulo 5, verso 21. Fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí segue falando, mas antes de falar sobre os deveres domésticos, da mulher se sujeitar ao marido e tudo mais, antes disso fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós, homens e mulheres, nós fomos criados pelo mesmo Deus e nós todos somos filhos igualmente. O Senhor simplesmente nos organizou em família, mas entenda, o machismo não é de Deus. E você, moça, se você acha que de repente você está olhando para um rapaz dentro da igreja e ele usa a palavra de Deus tentando mostrar que ele é machista, que ele é bonzão, que ele não é de Jesus. Ele não segue o exemplo de Cristo. Até porque ele está querendo distorcer, né? Até mesmo a interpretação da palavra. Então, fica de olho. Fuja! Cara, presta atenção, brother. Você tá para cuidar das mulheres, tá bom? Você que tá para casar, ou que vai casar ainda, não leve, não seja um machista, mas seja um cuidador, seja um sacerdote. E um verdadeiro sacerdote, ele cuida e protege da sua esposa. Só para acrescentar, deixa eu exaltar aqui meu marido. Se tem uma pessoa que tem o seu senso de masculinidade sarado, essa pessoa é meu marido, tá? Esse aqui é um homem de verdade. Deixa eu falar pra vocês. Ai, homem, você falou homem. Quando a gente entrou num relacionamento de corte, eu tinha muitos amigos homens. Eu vim de uma escola integral, onde a sua grande maioria era de homens. E ele nunca me impediu de ter meus amigos, ele nunca tratou mal meus amigos, ele nunca me mandou mudar minha conduta, nunca. Muito pelo contrário, ele pegou os meus amigos e tornou amigos deles. Ele pegou os meus sonhos e tornou também os sonhos dele. Nós fomos nos moldando um ao outro, sem exigência, sem peso, sem fardo. Se esse rapaz, sem vergonha, que tá querendo aí só apontando o dedo pra você, nem casou ainda e tá mandando a sua vida, quem é seu amigo, o que você vai fazer, o seu trabalho, fuja. Tá errado. E escolha alguém que vai ser assim, ó, sarado,
curado. Ele vira pra mim e fala que ele sabe que eu sou dele, ele não precisa ter medo de nada nem de ninguém, porque isso é um relacionamento baseado no Senhor. Basta cuidar, né? Então, se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilha e que Deus abençoe e até a próxima.